Meu nome é Carlos Alexandre Vilela dos Santos, 33 anos, comerciante, mais conhecido pela torcida do Vasco como Homem Peruca. A paixão pelo Vasco vem desde a barriga da minha mãe. Toda a minha família é portuguesa e toda a minha família, sem exceção alguma, é vascaína. E eu costumo dizer que a gente não escolhe o time, ele escolhe a gente. Então eu sou muito apaixonado pelo Vasco e eu me sinto escolhido pelo Vasco. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. O primeiro momento que eu me lembro torcendo pelo Vasco foi durante a final do Campeonato Brasileiro de 1989, quando o Sorato marcou de cabeça o gol que deu o título para o Vasco brasileiro, o bicampeonato brasileiro. Eu me lembro exatamente daquele momento, a minha família estava toda reunida assistindo ao jogo do Vasco, depois nós saímos na rua, uma grande festa pelas ruas, então eu me lembro dos torcedores comemorando, eu vestido com a camisa do Vasco. Então realmente o momento que me marcou ali na infância e o momento que eu mais me recordo é justamente esse, o momento do bicampeonato do Vasco brasileiro em cima do São Paulo, lá dentro do Morumbi. O momento mais marcante para mim foi em São Januário. Foi o primeiro jogo da decisão da Libertadores da América, entre Vasco e Barcelona de Guayaquil. O Vasco venceu aquele jogo por 2-0, o Donizete fez um golaço, primeiro botando a bola entre as pernas de um antigo conhecido nosso, do Quinones, e chutando no ângulo do goleiro adversário. E foi o gol, talvez o jogo mais importante da história do Vasco, porque ali o Vasco, praticamente vencendo o primeiro jogo em casa, definiu a sua maior conquista, a maior conquista de sua história, o Campeonato da Libertadores da América de 1998, no ano do centenário. O meu maior ídolo, até talvez por não ter visto o Roberto Dinamite jogar, o meu maior ídolo é o Edmundo, o animal. O Edmundo é o tipo do jogador que todos gostariam de ver em seu time. É um jogador sincero, polêmico, muito polêmico, mas sincero. Aquele jogador que gosta de brincar com o adversário, que traz alegria de dentro para fora dos gramados. Um jogador autêntico. E um grande jogador, um baita jogador. Em 97, com certeza, se ele jogasse na Europa, ele teria facilmente se sagrado o melhor jogador do mundo. Mas em virtude da FIFA não olhar muito para a América do Sul, ele não conseguiu obter essa grande vitória na carreira dele. Mas em 97 ele foi o jogador que todos sonhavam em ter no seu clube. Levou aquele time, recordista de gols naquela edição do Campeonato Brasileiro, na fórmula antiga, em que haviam as oitavas, as semifinais, as eliminatórias. Então o Edmundo é o maior ídolo, não só meu, mas eu acho que da maioria da torcida vascaína. Eu tenho uma história que realmente eu jamais vou me esquecer, né? Eu cursei o curso de Economia na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e a Copa João Avelange, em 2000, né, ela teve uma particularidade. O jogo entre Vasco e São Caetano foi paralisado, ele teve que recomeçar em outra data, marcada pela CBF, na verdade pelo Clube dos 13 na ocasião, e foi marcado para um dia da semana, um jogo à tarde no Maracanã, acredite você. Era um dia de semana, não era um sábado, não era um domingo, e também não era à noite, era de tarde. E eu acabei ficando em VS, verificação suplementar, recuperação na faculdade na matéria de estatística, e para minha surpresa a professora durante a semana marcou a prova justamente para dia e horário da decisão do Campeonato Brasileiro daquele ano, né, que na verdade já aconteceu até em 2001, entre Vasco e São Caetano no Maracanã. Eu falei com a professora, tentei argumentar que aquele horário que ela estava marcando era dia da grande decisão, que o Vasco poderia se sagrar tetracampeão do Campeonato Brasileiro, só que a professora não entendeu assim, ela achou que mesmo assim teria que ter a prova. Enfim, preferi jogar o período da faculdade para o ar, mas não perder o tetracampeonato do Vascão no Maracanã. A peruca, na verdade, foi um produto lançado pelo marketing do clube em 2009 e colocado à venda para os torcedores. Eu acho que só eu comprei essa peruca, né? Eu me lembro muito bem, foi antes de um jogo em São Januário, Vasco Atlético Paranaense. Eu comprei a peruca para o meu filho, né, que na época tinha 5 anos. Ele era muito fã do Carlos Alberto. E eu comprei a peruca antes do jogo, fui assistir a partida. E para não ficar com nada na mão, eu resolvi vesti-la, colocá-la na cabeça, né? A gente gosta de ver o jogo mais livremente, sem que nada atrapalhe. Então eu fui assistir o jogo com a peruca na cabeça. Por coincidência, eu fui assistir aquela partida perto das câmeras de TV.
e acabei aparecendo. Na época ainda era o famoso Orkut. Quando eu cheguei em casa, a galera achou graça, né? Do gordinho que apareceu de peruca comemorando o gol do Vasco na TV. E daí então pegou. Né, eu comecei a assistir aos jogos do Vasco de peruca, sempre naquela posição e sempre aparecendo, mandando recado através do tablet. Primeiro veio a tela do telefone, na época não existia tablet, e eu comecei a ver que a tecnologia começou a jogar ao meu favor. Começou a aparecer o tablet, uma tela maior, conseguia mandar meus recados com uma dinâmica e uma clareza maior. Eu até costumo brincar. O dia que botarem uma tomada na arquibancada de São Januário, pô, quem sabe aí eu não levo uma TV maior, uma TV de 4K, uma TV da Samsung de 40 e poucas polegadas, aí a brincadeira vai ficar melhor ainda.